frágil. Sim, tem invertebrados que eles vão viver em outros corpos, em outro corpo de outros animais. Então, esses animais que vivem em outros corpos, que até mesmo se alimenta, é chamado de os parasita. E o que são parasita, Dê um exemplo. Aí no próprio livro de vocês tem, mostra, né? É o caso do piolho, da pulga, do carrapato e de alguns vermes. Então ele vive no corpo de outros animais e é dali que eles vão tirar o seu alimento e ali mesmo eles vão até mesmo se reproduzir no corpo de outros animais. O piolho, às vezes na nossa cabecinha, né? O carrapato, um cachorro, num gato. Não sei se gato tem carrapato, agora pegou a prova. Enfim, então são animais invertebrados que vão se alimentar e se reproduzir no corpo de outros animais. Dos insetos. Então, o mundo dos insetos. Os insetos são maior e mais diversificado grupo de animais da Terra. Há insetos que emitem sons. Sim, tem inseto que quando a gente passa em algum lugar, principalmente no interior, que no interior a gente percebe, a gente vê esses insetos, né, emitindo esses sons. Então, sons. Então, quando a gente ouve, a gente, né, acha às vezes estranho, acha bonito. Então, quais são esses insetos? A cigarra. Quem já ouviu a cigarra emitir um som? Os grilos, os besouros e outros que emitem luz, como o vagalume. Alguns são solitários, como o besouro e tantos outros, e a espécie que formam colônias e são muito organizadas, como formigas, abelhas, cupins, que está sempre em grupo, nunca está separada. É difícil vocês verem uma formiguinha, né? Separada da outra. Vocês vê os cupins longe do outro. Tá sempre juntinho, as abelhas também. Então, tem alguns que vivem sozinhos, no caso do besouro. Outros insetos que já vivem em grupos. A metamorfose dos insetos. Então, os insetos, eles caracterizam-se por um par de antenas. Então, por um par de antenas, duas anteninhas na cabeça, né? E 3 pares de pernas no tórax. Então, eles carregam 3 pares de pernas no tórax. Alguns são voadores e têm asas, como borboletas, abelhas, moscas, joaninas e grilo. Outros insetos não têm asas e não voam, como a pulga, o piolho. Insetos são ovíparos. O que são? São aqueles que se desenvolvem dentro de um ovo, por metamorfose até se tornarem adulto. Então, ele vai se desenvolvendo até se tornar adulto, que é o caso da borboleta, o bicho da seda, os mosquitos. A metamorfose da borboleta tem 4 estágios. Vocês têm a imagem desse processo do desenvolvimento da borboleta, quando ela, né, primeiro passa do estágio dela, que é o ovo, até a última fase, da fase adulta. Então, vocês têm uma imagem aí na página 120, onde vai mostrar o estágio dessa borboleta, o seu processo de desenvolvimento. Então, aí na página 122, ele vai ressaltar esse mosquito que é falado bastante no nosso Brasil, por causa da doença que ele traz, que é através doença essa conhecida como a dengue, a febre amarela, a zika, a chikungunya. E para a população em geral, a dengue e a febre amarela são as doenças mais graves, pois podem causar hemorragias e levar até a morte. Então, essas doenças, ela pode trazer muita consequência para o ser humano
e até mesmo levar à morte. Seus sintomas são: quais são os sintomas da febre amarela e da dengue? Manchas e dores pelo corpo, dor nos olhos e febre, e outras coisas mais também que pode aparecer. Os sintomas de chikungunya são mais leves que os da dengue, e o sintoma da zika ainda mais brando que o chikungunya. Porém, para a gestante, a zika é igualmente preocupante, pois podem causar uma malformação no bebê, a microcefalia. Então, pode trazer essa doença para o bebê e deixar ele com uma malformação. Uma das formas de evitar essas doenças, então, tem como a gente evitar essas doenças, cada um fazendo a sua parte, começando na própria casa. Então, como podemos evitar esses tipos de doença? Então, uma das formas de evitar essas doenças é combater o mosquito transmissor. Sabemos que ele se reproduz nos locais onde tem água limpa e parada. Então, podemos tomar uma série de atitudes para que não se reproduza perto de nossas casas. Observe a imagem a seguir. Então, vocês têm uma imagem aí. Observe essa imagem. Depois que vocês observarem essa imagem, depois de vocês assistirem esse vídeo, vocês têm uma pesquisa. Vocês vão pesquisar qual a finalidade de cada prática demonstrada. Então, vocês só vão pesquisar e colocar no caderno. Não tem como discutir com a professora. Se quiser tirar dúvida, tudo bem. Mas não tem como discutir com a pró nem com os coleguinhas. Mas vocês pesquise, por exemplo, a finalidade. Qual é a finalidade de manter a caixa de água bem tampada? A finalidade de quê? Que a dengue não entre, não é? E não ali, não, ela não entre, não ponha seus ovos e não se reproduza. Essa é a finalidade. Enche os pratinhos com vasos de planta. Se vocês observarem, a maioria dessas imagens aqui, ela traz por trás praticamente a mesma finalidade. Mas pesquise aí, encontre a resposta e coloque no caderno, tá bom? Meus alunos, esse foi o assunto de hoje, um assunto bem curtinho, bem simples, mas também um assunto muito importante de ser falado, de estudar, porque é assunto que vocês levam para a vida. No dia a dia, vocês vê como é importante a nossa natureza, o equilíbrio ecológico, a importância desses animais invertebrados, a importância dos insetos, enfim, a importância das ciências em nossas vidas. Beijo para vocês e até amanhã.